Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião. E nesta segunda-feira, dia 9 de fevereiro, nós estamos recebendo, com muito prazer, dois colegas jornalistas, Fernando Wagner Chagas e também Sandro Tadeu. Fernando Wagner Chagas, que, aliás, aniversaria hoje, completa 68 anos, 68 anos bem vividos. Parabéns, Fernando, boa tarde. Boa tarde, um abraço a todos, aos telespectadores, internautas e a todas as plataformas. Hoje, né, a modernidade nos leva para todos os cantos, né? Agradeço o convite e agradeço a lembrança pelos 68 anos e caminhando para os 70 anos. E com muita saúde, que é o que importa, né, para todos nós. Sandro Tadeu, também colega jornalista, editor de política do portal BS9, também do portal Os Inconfidentes. Enfim, Sandro, boa tarde, obrigado pela presença mais uma vez. Boa tarde, Chico, boa tarde, Chagas, parabéns, felicidades, muita saúde e realizações. Uma boa tarde especial a todos os telespectadores e também internautas que nos acompanham. Muito bem, muito obrigado, Sandro, muito obrigado, Fernando. E agora nós vamos ver um VT que mostra o presidente Lula discursando sobre eleições no encontro do PT. O presidente até se apresenta, como sempre, nesses encontros, de camisa vermelha, enfim, camisa de manga comprida, fazendo um discurso político e relativo às eleições. Vamos ver, por favor. Nós vamos ter que construir um discurso político, que ainda não está pronto, mas vai ter que ser preparado. Nós vamos ter que preparar, porque é uma guerra política. Mas uma coisa que nós temos que ter na cabeça, gente, é que isso que você chama de rede social é simplesmente uma rede digital que tem mais mal do que bem. Vocês sabem disso? Pois é, não tem mais Lulinha, paz e amor, agora é guerra, estamos há 8 meses das eleições gerais deste ano, Fernando Chagas. Vai ser guerra? Ai, muita guerra. Olha, eu estou com saudade quando o PT e PSDB eram adversários. Hoje PL e PT são inimigos. Estou até com saudade do Duda Mendonça, que criou, que faleceu e criou, né, o Lulinha Paz e Amor. Paz e Amor. Hoje é muito difícil recuperar aquele tempo de fazer política, né, que se discutia, mas até conversava depois. Hoje não, hoje é uma verdadeira guerra, é o que eu falei, são inimigos, não há diálogo. E com as redes sociais, no meu modo de entender, acirrou mais ainda essa disputa. As redes sociais precisam de mobilização, e para a mobilização você acaba provocando ódio. E para entrar numa disputa como essa, que nós vamos ter inteligência artificial, aí vai ser muito difícil a justiça eleitoral controlar. Na minha época de jornalista esportivo, eu sempre dizia, o antidoping está sempre atrás do doping. E nessa eleição eu vejo que atrás da inteligência artificial sempre estará o controle da justiça. A justiça sempre estará correndo atrás da inteligência artificial. Vai ser uma guerra para ganhar a eleição hoje. Vai precisar realmente partir para a guerra, para a ofensa, o que para mim é deprimente. Lamentável. É lamentável. Hoje, Lascala, hoje eu fiz muitas campanhas. Hoje eu não serviria para participar de uma campanha. Não teria estômago, fígado, coração, nem paciência para esse tipo de agressão que nós vamos ver. E vai ser uma eleição acirrada. A diferença será mínima entre um e o outro. Sandro, qual é a tua expectativa? Não vai ter mais paz e amor, então? Olha, eu acho que não, Chico. Eu acho que nessa o presidente Lula tem razão, porque os ânimos estão cada vez mais acirrados. E concordo muito com o Chagas, porque as redes sociais, elas se alimentam disso, do algoritmo. Então, você está na sua bolha, você cada vez mais é alimentado por aquelas pessoas que falam mal ou que falam que concordam com você naquele teu segmento, né? E esse é um grande desafio que a gente tem para não só nós como jornalistas, mas para o cidadão comum, porque a inteligência artificial, a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar, assim, a gente sabe muitas vezes que é um conteúdo falso por conta do absurdo que muitas vezes é apresentado por algum vídeo, alguma figura, enfim. Mas se você pega alguém que tem um mínimo de conhecimento, constrói uma narrativa interessante, um discurso envolvente, pode enganar muitas vezes a população, porque hoje o político ele não vai mais tanto na rua como era antigamente. A gente falava, né? Olha, ele tem que gastar muita sola de sapato. Hoje em dia, até por uma série de medidas econômicas, inclusive, eles preferem investir
investir na rede social, colocam impulsionando no Instagram, no Facebook, que é a maneira mais fácil e econômica de chegar no eleitor. E hoje em dia as pessoas, bem ou mal, elas estão na tela do computador, estão na tela do celular, na rede social. Tem pesquisas dizendo, por exemplo, que o brasileiro fica em média 1 hora por dia, até um pouquinho mais, no Instagram. Ou seja, então é um conteúdo que muita gente acaba consumindo, né? E a inteligência artificial vai ser um grande desafio das eleições, como eu estava falando aqui. Eu lembro que na eleição de 2006, 2010, a gente falava do fact-checking, né? Que era aquela a checagem ali ao vivo, que às vezes um candidato falava uma coisa num debate. A primeira experiência dessa foi o Preto no Branco, que era um blog que tinha no jornal o Globo que fazia esse discurso, mas hoje em dia, com a velocidade da informação, é muito complicado fazer esse tipo de trabalho, e infelizmente as pessoas acabam sendo enganadas, ludibriadas por esse conteúdo maldoso e muitas vezes mentiroso. Muito bem. E esse clima de guerra a que o presidente Lula fez referência agora, deriva também do ambiente de polarização que existe no país. Entre o PL, no caso de partidos, e o PT, entre o bolsonarismo e o petismo. Ou seja, o PL deve lançar, tudo indica, o senador Flávio Bolsonaro como candidato da extrema-direita, para enfrentar exatamente o presidente Lula, que viria como candidato de esquerda, né? Agora, aí surge a possibilidade de um espaço de uma terceira via, uma terceira opção, uma alternativa de centro-direita, que está sendo requerida essa posição pelo PSD de Gilberto Kassab, que, aliás, tem 3 candidatos à presidência da República. Não será por falta de candidato. Olha eles todos aí. Enfim, é o Luiz Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, que é o governador de Goiás, e Ratinho Júnior, que é o candidato, pré-candidato e é governador do Paraná. Nessa foto, o Ratinho Júnior não aparece, aparece o Romeu Zema, que também é candidato, só que por um outro partido, é candidato pelo Novo. Mas, na verdade, os 3 candidatos do PSD são Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado. E Gilberto Kassab garante que a decisão do PSD é para valer. Eu até assistia hoje a uma entrevista concedida por ele, na Globo News, que a candidatura é para valer, eles vão se entender e vão escolher entre os 3 governadores aquele que representará o PSD se apresentando como candidato de centro-direita. Eu gostaria de ouvi-los agora. Essa possibilidade, essa perspectiva do lançamento de um candidato de centro-direita pelo PSD pode alterar o rumo da eleição, Chagas? Olha, em primeiro lugar, quem tem 3 candidatos não tem nenhum. E eu não vejo espaço para o centro. Já na eleição anterior não vejo espaço para o centro. Ou você é bolsonarista, ou você é de esquerda, e a esquerda vai com Lula e com o PT, vai principalmente com o Lula. Eu não vejo espaço para criar uma terceira via. Não vejo nenhum candidato forte, e o PSD, eu não vejo nenhum candidato ali com projeção nacional para enfrentar o candidato da família Bolsonaro, que eu tenho certeza hoje que será o Flávio Bolsonaro. Sim, claro. E a esquerda, o candidato natural é o Lula. Apareça quem aparecer, não haverá espaço para esses 2. Eu acredito que iremos para o segundo turno entre o presidente Lula, o Flávio Bolsonaro, pelo nome da família. O Bolsonaro tem esse legado e ele não ia dar esse legado para um terceiro. Ele ia dar para a família. E vamos para o segundo turno, um segundo turno que eu vejo que será muito acirrado, quem ganhar vai ganhar com uma diferença mínima, e o centro, no meu modo de entender, não vai fazer importância nenhuma nessa briga. Muito bem, eu gostaria de ouvir o Sandro, a análise do Sandro, mas Sandro, nós estamos já no limite do primeiro bloco, eu queria chamar o intervalo e em seguida te garantir a palavra para que você possa fazer a análise a respeito do papel da centro-direita no primeiro e também no segundo turno. Vamos para o intervalo e voltamos lá. Muito bem, de volta com a opinião desta segunda-feira, 9 de fevereiro, e hoje recebendo
dois colegas jornalistas, Fernando Wagner Chagas e Sandro Tadeu. Sandro, eu queria ouvi-lo agora a respeito dessa possibilidade do PSD lançar um candidato, uma terceira via, um candidato de centro-direita, escolhendo um entre os 3 pré-candidatos que são os governadores do Rio Grande do Sul, de Goiás e do Paraná. Bom, essa questão da terceira via mais parece uma lenda, né? Porque entre eleição, sai eleição, sempre houve, né? Eu posso estar enganado, mas a primeira vez que eu ouvi essa expressão, vocês podem até me corrigir pela experiência que vocês têm na política, foi o Germano Rigoto, acho que na eleição de 2006, que ele nem saiu candidato, falava, olha, o Brasil precisa de uma terceira via e tal, mas é difícil, as pesquisas mostram que realmente há uma polarização do Lula contra o anti-Lula, isso ficou evidente, porque até mesmo o Flávio Bolsonaro, que é um pré-candidato com um histórico bastante complicado, né, com uma série de denúncias, enfim, questão de rachadinhas, ele aparece muito bem colocado, apesar do sobrenome, né, da família Bolsonaro, mas qualquer outro que aparece na pesquisa aparece com 30%, então isso está muito consolidado. E esse discurso do Gilberto Kassab, dele colocar ali, olha, que se a gente conseguir um candidato emplacar, vai para o segundo turno, e se lembra muito as entrevistas que eu fiz, as conversas que eu tive com o ministro Márcio França durante a pré-campanha de 2014, quando ele se referia ao Eduardo Campos, que infelizmente num trágico acidente aéreo veio a falecer aqui em Santos. E ele falava o seguinte, olha, o Brasil está muito cansado dessa polarização PT e PSDB, o Eduardo é um cara que tem a sua visão de centro-esquerda, tem feito uma gestão diferenciada ali em Pernambuco, focando muito na segurança pública, que é um calcanhar de Aquiles para a esquerda, né, tocar na parte da segurança pública, e ele tinha esse discurso ali, né, olha, se o Eduardo for para o segundo turno, ele ganha a eleição. E assim, de fato, havia um cansaço ali, tanto é que a Marina, por muito pouco, não avançou no segundo turno, mas ela foi triturada, em especial por conta da campanha agressiva midiática do PT na época da campanha, do João Santana, né? O Banco Central, aquela imagem que as pessoas iam ficar sem comida na mesa, então aquilo foi muito forte, muito impactado, e isso deixou durante muitos anos uma rusga ali com a Marina Silva, né, de não aceitar aquela coisa, né? Então, assim, eu não vejo que há um espaço para uma terceira via, né? A não ser que aconteça uma hecatombe na política nacional, a gente tem alguns fatos aí grandes em andamento, como a questão do Banco Master e tal, mas o cenário, de momento, parece ser muito consolidado. A gente tem o candidato do PT, que é o Lula, e um anticandidato. Agora, só na hipótese de Flávio Bolsonaro e Lula chegarem ao segundo turno, e o PSD lançar um candidato, a centro-direita apresentado como uma terceira via. PSD e essa terceira via apoiariam candidato Flávio Bolsonaro? Eu acho que vai se dividir, Chico, porque assim como aconteceu com o MDB na última eleição com a Simone Tebet, que ela pessoalmente apoiou o presidente Lula, né, a eleição do Lula, mas quando você pega no Sudeste, há uma resistência muito grande do MDB em apoiar, ao contrário do Nordeste. O PSD é a mesma coisa, o PSD tem uma ligação muito forte, o PSD da Bahia, com o PT. Então a gente tem cenários muito diferentes, né? Então eu acho que vai se dividir. E outra, eu acho que pela primeira vez, depois de muito tempo, até por um cenário bastante polarizado, eu acho que as eleições estaduais elas vão ter um peso importante na hora de escolher candidato e tal, e nesse ponto o governo Lula está saindo atrás, porque não tem um palanque definido ainda aqui em São Paulo, que é o principal colégio eleitoral, em Minas muito menos também, a ponto dele, numa entrevista recente ali para o UOL, acenando para o senador Rodrigo Pacheco, né? Olha, a gente não desistiu de você, para o governo de Minas. E no Rio também é um cenário complicado ali também, né? Porque você tem o Eduardo Paes, que é do PSD, e como é que vai ficar o Eduardo Paes nessa história, né? Porque quem criou o Eduardo Paes foi justamente no período do Sérgio Cabral, do Lula, quando o Brasil estava muito bem, a economia, enfim. Então é uma incógnita que fica aí. Fica aí, hein, Chagas? O Kassab, ele vai vencer de qualquer jeito.
Por isso que ele vai Não colocar. perde nunca. Não perde nunca. É por isso que ele quer colocar um candidato. Ele não vai se coligar no primeiro turno com um com o outro. Ele sabe que não ganha no primeiro turno, mas ele vai para o segundo turno e pode decidir. Ele é muito pragmático, ele não vai colocar todos os seus ovos num cesto só. Ele vai dividir. E seja lá quem ganhar, ele sai... Sabe mexer no tabuleiro, né? Sabe. Então ele vai sair... Não é uma terceira via, mas é um... Mas o discurso é. O discurso é justamente para conseguir até o maior número de votos possível para levar para o segundo turno. E no segundo turno, ele pode até decidir a eleição de um lado ou de outro. Sim. Eu entendo que quem vai decidir essa eleição é o mesmo grupo de eleitores que decidiu a outra. São os verdadeiros liberais, que ora vão para um lado e ora vão para o outro. Esses liberais, não conservador, que o liberal virou conservador aqui, mas aqueles que ainda se mantêm liberais, que podem estar até no PSD ou podem estar no MDB ou em qualquer outro partido. E num processo, Chagas e Sandra, de polarização como o que nós temos, as pessoas acabam votando muito mais por exclusão do que por convicção. Exclusão. Eu não gosto daquele, não quero aquele, rejeito este, rejeito aquele e voto no outro. Isso. Mas não por convicção. Eu acho que esse cenário tende a se repetir, me parece. Sim, e é uma escolha difícil, né? Até lembrando um editorial famoso aí para muitas pessoas, né? Porque, de fato, às vezes já estão cansadas, por exemplo, da forma como o governo do Lula, enfim, um quarto mandato, mas também tem uma rejeição pelo Bolsonaro, pelo sobrenome Bolsonaro, e sobretudo pelo que o ex-presidente fez, em especial durante a pandemia, que até hoje é algo que machuca. Claro. Muitas pessoas perderam entes queridos da forma omissa como a questão da pandemia foi tratada pelo governo, enfim. Então, isso são chagas que ficam aí, né? E é difícil você superar isso, né? E assim, tem a questão da corrupção também, que é algo que o Lula vem tentando falar, olha, que o nosso governo tem enfrentado a corrupção e tal, mas tem um carimbo ali com a questão do mensalão, do petrolão, enfim, que são coisas aí que você tem que saber lidar dessa forma, né, para conseguir atrair o eleitorado, porque hoje, assim, e é impressionante, as pesquisas vêm mostrando, como que o eleitor já está convicto, você ou é de um lado ou de outro, você não tem uma margem, olha, querendo uma terceira via, as pesquisas elas mostram claramente isso. Agora, entre os 3 postulantes do PSD, Chagas, Ratinho Júnior, Caiado e Luiz Eduardo Leite, quem vai ser o candidato? Olha, é difícil. Faz uma aposta aí. O Ronaldo Caiado, ele poderia ser um bom candidato de centro-direita, mas ele foi muito para a extrema-direita. O Eduardo Leite é o café com leite. É o PSDB, né? O PSDB. Nem para um lado e nem para o outro. O Ratinho Júnior, se ele for candidato, é para cacifar o seu nome para 2030. Mas tem o Senado também, né? Por questão de visão futura, eu apostaria no Ratinho Júnior como candidato para cacifar o seu nome para 2030. Até porque o pai tem visibilidade nacional, etc. Me parece que ele sai na frente dos demais. E fazer até essa confusão do pai com filho. Pai com filho, Caiado e do Luiz Eduardo Leite. Vamos ver o que vai restar de tudo isso. Mas tem um outro tema que também, nesse meio político, para não perder o tema, o presidente Lula está querendo o MDB para vice-presidência. Quer dizer, tirando o Geraldo Alckmin, afastando ele quer o Geraldo Alckmin em São Paulo, seja para o Senado ou seja para o governo. E está em dúvida entre 2 nomes do MDB. Imaginem os senhores. Renan Filho de Renan Calheiros, e que é ministro do governo atualmente, e Helder Barbalho, governador do Pará, filho de Jader Barbalho. Ou seja, entre Renan e Jader, hoje o presidente Lula se divide, mas ele quer alguém do MDB. Eu queria deixar essa pergunta para que vocês comentassem no próximo bloco, nós temos que chamar também um intervalo. Se essa é a decisão mais acertada do presidente Lula, buscar um nome do Norte e Nordeste para ser o vice e afastando o ex-governador Geraldo Alckmin, que, aliás, cumpriu um belo mandato como ministro, principalmente no episódio do tarifaço nos Estados Unidos, e, pelo visto, o presidente Lula o quer em São Paulo. Não sei se ele vai aceitar. Vocês comentam e respondem no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião.
Muito bem, estamos de volta com a opinião desta segunda-feira, 9 de fevereiro, e hoje com os colegas jornalistas Fernando Wagner Chagas e Sandro Tadeu, analisando o quadro, o cenário político no Brasil sucessório. E nesse sentido, meu caro Chagas, o presidente Lula quer o MDB na vice, vai abrir mão de Geraldo Alckmin, ao que tudo indica, né? E está em dúvida entre Renan Filho, ministro, filho de Renan Calheiros, e o governador Helder Barbalho, do Pará, filho de Jader Barbalho. Olha, O que vai acontecer, o presidente Chagas? Lula é um político pragmático. Ele vai buscar o que for melhor para a sua eleição, é um cálculo eleitoral. Antes de mais nada, deve-se ressaltar o trabalho que o Alckmin fez, Sim. principalmente na questão do tarifaço. E vão mais além. O Lula ganhou a eleição pelos pouquíssimos votos da cidade de São Paulo, que podem ter sido do Alckmin. Sim. Então, teve um papel importantíssimo. Mas o Lula, pragmático do jeito que ele é, ele vai buscar o MDB por dois motivos. Dividir o centrão. Tá. Ele tem esse interesse em dividir o centrão. Ele não quer ganhar em São Paulo, no estado de São Paulo, mas ele quer o máximo de votos possível. Quer perder de pouco. Perder de pouco. E uma maneira é dividir o centrão, dividir o União Brasil, dividir o PSD, dividir o MDB. O MDB, ele tem uma penetração no Brasil inteiro. Né? Ele tem uma capilaridade enorme. Seria interessante. Eu entendo, sim, que é uma injustiça, mas ele vai colocar, se puder, alguém do MDB, ou o Barbalho ou o Renan. E vai pedir para o Alckmin ser candidato ao Senado em São Paulo. Eu não vejo o Alckmin com disposição para isso, como não vejo o Haddad com disposição para ser candidato. Por isso que ele fala até na Simone Tebet para disputar o governo de São Paulo. Isso, aí a Tebet aceitaria, porque a Tebet também é outro cálculo político. É MDB. MDB. Do agronegócio, e o estado de São Paulo tem agronegócio, tem um pensamento do agronegócio. Então, a Tebet ganharia? Não, mas é o que você falou, conseguiria alguns votos, perder de menos, conseguiriam votos a mais para perder de menos. Agora, entre os dois, também haveria, entre o Renan e o Barbalho, são filhos de políticos e peso pesado aí. Peso pesado. Os pais, pelo menos. Eu apostaria no Renan Filho. Renan Filho. Pode ser. Sandro Tadeu, como é que você vê essa manobra do PT e, sobretudo, o caso em São Paulo? Bom, emendando aqui, eu acho que entre os dois do MDB, caso isso ocorra, eu acho que o Renan Filho sai na frente, porque, pelo que a apuração dos nossos colegas, ele tem se mostrado um ministro muito efetivo, tem se destacado bem nessa área de transportes, além do que o pai, né, o Renan Calheiros, ele teve uma importância muito grande, como, por exemplo, como relator da CPI da Covid, ele teve um papel também importante no governo Lula, também no Senado, que tem sido um local de muita dificuldade ali para o governo Lula, onde é a bola da vez ali para os bolsonaristas, né, fazer uma bancada grande para a eleição do ano que vem, eu apostaria isso. Agora, realmente seria uma grande injustiça com o Alckmin. Mas também fica um alerta aqui, né, Chico, Chagas, porque é o seguinte, na eleição de 2018, o Haddad ele perdeu feio aqui para o Bolsonaro, foram quase 10 milhões de votos, foi uma diferença muito grande de votos, e enfim, então a estratégia aqui de São Paulo é perder por pouco, né? O Lula ele só ganhou a eleição do Serra em 2002, foi a única vez que ele ganhou no estado de São Paulo, então essa escolha precisa ser muito bem feita para não desagradar também o eleitorado paulista, porque se você desagrada muito São Paulo, você acaba caindo por terra toda essa estratégia, pelo peso eleitoral que tem aqui o estado de São Paulo. E agora fica a dúvida, né? Porque há uma dificuldade grande para o PT, para o campo da esquerda, definir quem vai ser o candidato apoiado pelo governo Lula. Desde o início, a única pessoa que se mostrava apta, né, ou querendo ser candidata era o ministro Márcio França, ex-prefeito de São Vicente, ex-governador, que inclusive é o que tem usado as redes sociais para fazer muitas críticas duras em relação ao governo Tarcísio. Agora, a Simone Tebet talvez seja uma forma de tentar angariar
o eleitorado aqui de São Paulo, porque ela não é daqui, né? Não é do estado de São Paulo. Mas o Tarcísio também não era e acabou sendo eleito governador, né? Então, enfim, é uma alternativa que tem. O Alckmin também já falou a interlocutores que não tem essa intenção de sair candidato ao governo do estado. O Haddad também seria uma missão complicada para ele, um carimbo, mais uma vez, Também uma não quarta quer, derrota, não quer. enfim. Então, Ele disse até que permita, Sandro, o ministro Haddad, que vai deixar o governo agora, disse que gostaria de ser o coordenador da campanha, pelo menos na área econômica, do presidente Lula com vistas à reeleição. Sim. Ou seja, ele não tem a menor disposição para ser candidato, seja ao Senado, seja ao governo, mas sobretudo ao governo. E parece que o presidente Lula quer agora caminhar no sentido de Haddad e Alckmin formarem uma dobradinha para o Senado, não, Chagas? Só que eu não vejo disposição do Alckmin. O Alckmin sairia muito sentido numa situação dessa, mas caminha para isso. O Lula vai insistir no MDB. E o Haddad não quer ser candidato, mas, como a Gleisi já falou, eu vou para o sacrifício. Haddad, você também tem para o sacrifício. Agora, no meu modo de entender, o Haddad seria muito bom como um elaborador dos programas de campanha. Ele conhece muito bem o Brasil, ele tem todos os dados econômicos do país, e ele é um acadêmico, um estudioso, ele poderia elaborar um projeto para o Brasil. Você pode discutir, eu não concordo ou concordo, mas o melhor lugar para ele seria... Mas poderia fazer isso sendo ministro, né? Poderia. Um trabalho que evidente não se tornaria público, mas é evidente. Mas ele está cansado hoje. Talvez ele está cansado porque desgasta e tem sido muita pancada. Mas, sendo prático, ele vai acabar cedendo para o Lula e vai ser candidato. Ao Senado. Ao Senado. Bom, vamos aguardar, porque parece que o presidente Lula anda procurando aí um candidato. Porque, pensou no Haddad, pensou no Alckmin, agora na Simone Tebet. Não, já há tempos isso. Eu lembro que em 2010 o Ciro Gomes foi cogitado para sair candidato, apoiado pelo Lula aqui. Hoje eles romperam e tal, mas assim, o PT tem essa dificuldade aqui em São Paulo, né? Porque você teve um Mercadante duas vezes, né? O Mercadante, inclusive, foi muito bem disputando contra o Alckmin, né? Chegou a bater 35% na eleição de 2010, se não me engano. Aí veio a aposta no Padilha em 2014, que até o Lula brincava, olha, dos petistas, o Padilha é o mais tucano e tal, aquele jeitão dele que foi numa fase difícil ali, quando já começou a eleição da Dilma. Em 2018 também foi um cenário complicado, o PT não teve candidato, veio o Márcio França, por muito pouco não ganhou a eleição, e em 2022 a gente teve o Haddad, que acabou fazendo a lição de casa, né, acabou ajudando nesse projeto, mas assim, fica difícil porque o Haddad ele perdeu em São Paulo a eleição para a prefeitura, enfim, perdeu a presidência da República em 2018 num contexto bem desfavorável, então é difícil ele aceitar essa missão para disputar o Palácio dos Bandeirantes. Até no processo de redemocratização, o próprio presidente Lula foi candidato a governador. Foi. Zé Dirceu foi candidato a governador. Quer dizer, o PT realmente lançou N nomes e nunca conseguiu. Chico, a questão do Senado, ele tem uma importância que nunca teve em nenhuma eleição. O Senado é fundamental para o próximo mandato. Por isso eu entendo que o Lula vai forçar a barra para que o Alckmin e o Haddad, mesmo não querendo, sai. Eu preciso de vocês pelo Brasil. Não vai nem falar pelo PT, pelo Brasil. Nós precisamos ganhar o Senado. Agora, falando em Senado, e a direita? Lança quem ao Senado? O Senado derrite, né? Guilherme Derrite apenas? Derrite é um nome. Até eu conversei semana passada com a Janaína Pascoal, que ela está no PP, ela até se colocou à disposição de sair candidata ao Senado, até como participar da chapa do Derrite. Então eu acho que é um nome assim da direita, é o mais viável hoje, é o que está sendo mais comentado, né? Mas assim, talvez o PL vá querer lançar alguém também, aproveitar o Eduardo, né? Porque o Eduardo ele ainda tem uma influência muito grande, né? O Eduardo Bolsonaro, talvez querer lançar alguém ligado a ele para disputar o Senado por São Paulo. Pois é, de qualquer maneira teremos uma eleição importantíssima, como bem disse o Chagas, para o Senado da República. Temos hoje, são 2 vagas, importante lembrar que as pessoas vão votar 2 vezes para o Senado da República, renovação de 2/3, ou seja, são as vagas de Mara Gabrilli e também do senador, que ninguém conhece direito, que chama-se Alexandre Giordano,
que era o suplente do Major Olímpio, que faleceu durante o decorrer do mandato, e são os 2 senadores de São Paulo cujas vagas estarão em disputa neste ano. Vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje 2 colegas jornalistas, Fernando Wagner Chagas e Sandro Tadeu. Meus amigos, vamos falar um pouquinho agora sobre a crise institucional que o Brasil enfrenta com essa situação do Código de Conduta e Ética no Supremo Tribunal Federal, proposto pelo ministro Edson Fachin, mas que tem gerado muita polêmica, muita discussão. O ministro Alexandre de Moraes, o ministro Dias Toffoli, colocando que essa medida é uma medida desnecessária. Fachin, por sua vez, já indicou a ministra Carmen Lúcia como relatora da matéria. Pergunto aos senhores, o que é que vai acontecer com isso? O Código de Conduta será adotado pelo Supremo, Chagas? Olha, eu vou responder rápido, mas depois vou explicar. Não sai. Não sai. Não sai. Por que não sai? Agora, vamos lá. Não sai até por falta de força do Fachin e da Carmen Lúcia. Os dois são... juridicamente a Carmen Lúcia é muito boa, mas politicamente ela é fraca. E o Fachin é fraco como presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho uma posição que é contrariamente diferente à maioria da população brasileira. Eu entendo, sim, houve um desgaste, está tendo um desgaste do Supremo Tribunal Federal. Mas está tendo um desgaste do Supremo Tribunal Federal não pelos seus defeitos, pelas suas qualidades. E eu resumo no seguinte ponto. Há uma articulação organizada da extrema-direita, do centrão e do lavajatismo. Cada um pelo seu motivo. A extrema-direita pela condenação do Bolsonaro. O centrão pelo orçamento secreto. E os lavajatistas, as viúvas do lavajatismo, né, pela soltura do Lula. Esses 3 se reuniram e estão atacando o Supremo Tribunal. Digo, pelas suas qualidades, não são pelos seus defeitos. Defeitos o Supremo tem muitos. É conservador, é elitista, é patrimonialista, tem todos os defeitos e muito mais. Porém, a conduta deles não tem sido condutas ilegais, tem sido antiéticas. E eu vejo se hoje sai um código de... Vai sair depois da eleição, vai sair um código de conduta depois da eleição. Se sair agora, no meu modo de entender, é para enfraquecer, ele já está desgastado. Aí é para enfraquecer o Supremo Tribunal, visando no futuro, se a extrema-direita tiver uma maioria no Senado, pedir um impeachment de 2. O Gilmar Mendes e principalmente do Alexandre de Moraes. Agora, a questão que permeia tudo isso é a questão do conflito de interesses. Isso. Não é nem do procedimento adotado por ministros, decisões tomadas, mas do conflito de interesse. Ou seja, nenhum deles alega suspeição, o que seria razoável, o que seria natural. Então, simplesmente, esse conflito de interesses, eles continuam batendo na tecla, que isso não existe, e daí eu acho que está gerando toda essa crise, tanto que há uma expressão que foi utilizada para definir que o chão foi riscado a giz. Ou seja, você risca o chão e divide, uma turma para cá, uma turma para lá. Ou seja, o Supremo hoje está absolutamente dividido, né, enfrentando uma crise, porque tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o ministro Dias Toffoli vieram a público justificando determinadas decisões, dizendo que do jeito que está não é possível, que um ministro não poderia ser sócio de uma empresa, que estaria impedido, que não poderia receber uma herança, porque também estaria impedido. Enfim, se o pai ou a mãe tivesse uma empresa, ou seja, mas em momento algum eles abordaram a questão do conflito de interesses derivando de tudo isso que está acontecendo. Seja no resort Itaiaiá,
Ou seja, na contratação do escritório e vou mais além. Eles podem fazer palestra, mas não pode confundir. Por isso eu digo antiético. Não pode confundir palestra com participação remunerada. Ou, por exemplo, você fazer discursos não eleitorais, discursos jurídicos em Portugal, não cabe, Chico. Você vai fazer uma palestra sobre problemas jurídicos do Brasil em Portugal, recebendo? Não cabe. O problema, no meu modo de entender, passando a palavra para você, é ético. Eu acho que o Supremo, ele realmente, como o Chagas falou, tem pagado o pato aí por conta de algumas decisões, por conta de algumas atuações, mas também eu acho que pelo comportamento dos ministros, o comportamento individual deles, né? Não somente por essa parte do conflito de interesse que a gente vê, mas até pelas opiniões deles, porque hoje em dia, quando tem uma determinada votação ali no Supremo, a gente já sabe praticamente o posicionamento de cada um deles, porque ou eles já se posicionaram em alguma palestra, algum evento privado, ou às vezes até de uma maneira inadequada, né, em alguns comportamentos, algumas afirmações que acabam jogando contra eles próprios, né? E essa questão do conflito de interesse, a gente fala muito do Supremo Tribunal Federal, mas infelizmente isso ocorre também em outras esferas do Judiciário. Então, é recorrente a gente ver reportagens falando, olha, por exemplo, às vezes um magistrado participou de algum evento privado, por algum banco, algum resort, enfim. Então, de fato, assim, eu não tenho essa esperança que esse código de ética vá sair tão cedo também, mas eu acho que isso é necessário, e para que a gente tenha um efeito, uma bola de neve, um efeito cascata, para que chegue também nos outros tribunais, porque assim, a gente vê muitos abusos, né? Então, até teve um levantamento recente dos nossos colegas do Estadão, a quantidade de processos de filhos, parentes de ministros do STF que começaram a atuar no STJ, no STF, é uma infinidade. E por que isso? Quase 2.000 casos, 1.860 casos. É um volume impressionante, mas é por quê? Por conta da atuação dos familiares que lá estão em cargos estratégicos, né? Então, é algo que fere muito o judiciário, né? Que normalmente o judiciário acaba ficando escanteado. A gente fala muito dos escândalos, das questões do executivo e do legislativo, mas o judiciário muitas vezes acaba passando à parte. E, infelizmente, é algo que a gente precisa tocar nesse assunto. E muitas vezes, Chico, eles falam fora dos autos e falam de política. Sim. E outro ponto também, o Código de Ética, eu entendo que vai passar depois até para a defesa do próprio Supremo Tribunal. Não tem cabimento de você, num evento, com um banco que você vai julgar, de uma indústria que você vai julgar. O problema aí é ético e está desgastando a imagem do Supremo. Sem dúvida. Sem dúvida. Seria até para preservar a imagem do Supremo. Esse me parece que foi esse o sentido da proposta do ministro Edson Fachin. Mas falando em Supremo, também tem o ministro Flávio Dino, que agora suspendeu os chamados penduricalhos em todos os níveis da federação, nos municípios, nos estados e na própria União. Tem muito penduricalho aí, hein, Chagas? Auxílio Peru, auxílio Panetone. Olha, é uma barbaridade isso aí. Olha, tem mais penduricalho do que salário, que a gente chama de subsídio para os altos cargos e para o funcionário normal são vencimentos. Muitas vezes os vencimentos são menores, são inferiores dos penduricalhos. O Supremo tem seus problemas, já disse, tem vários problemas, mas também tem pontos positivos. E o Dino, ele tocou num ponto importante. Mas ele vai ter que, o plenário terá que decidir isso. E aí que vai ser difícil. Aí é que nós vamos ver. Pega no resto do judiciário. Exatamente. Aliás, quem tem mais penduricalho é o judiciário. Ô, Sandra, é dia 25 que o plenário pretende. O que você acha? É uma briga boa. Olha, eu espero que passe, né? Que fique mantida essa posicionamento do Dino, porque realmente é um absurdo, que a gente fala aqui brincando, auxílio Peru, mas realmente tem alguns auxílios que é maior do que a média salarial do que a população brasileira. Auxílio aluguel, auxílio educação, verba de representação. Tudo. Nossa, tem muita coisa, em especial no judiciário, que eu falo que muitas vezes é uma caixa preta, né? O judiciário, a gente fala muito da lei da transparência aqui do Brasil, que é um avanço, porque pega os três poderes, e o judiciário é onde justamente a gente tem mais dificuldade de aplicar
essa lei, por E é incrível que pareça. engraçado. E o teto é 46 mil, só que com os Não. penduricados chega a 80, 90 de remuneração. E é engraçado, as críticas são centradas, focadas no executivo. É. Mas quem mais gasta com penduricários, vamos chamar de penduricários, já que deram esse nome, é o É o judiciário, judiciário. e depois o legislativo. Legislativo. O que tem menos gastos desses penduricados, É, proporcionalmente, né? Proporcionalmente, É o executivo. é o executivo. Agora, tem pontos, que nem você falou, ganha 46 mil o teto. Aí eu faço uma representação num conselho e no outro conselho. Eu dobro o meu Não, salário. falar. É uma coisa. É impressionante. É uma farra. É uma verdadeira farra. Bom, meus amigos, olha, nós teríamos. Você sabe, a pauta é extensa, mas não é possível por razões de tempo. Estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a presença dos colegas e desejando ao Fernando Chagas muitas felicidades pelo seu aniversário. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sandro, mais uma vez, muito obrigado, Sandro. Obrigado, Chico. Até a próxima. Um abraço, meus amigos, e especialmente a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.